Vamos combinar que não tem título mais apropriado para um filme do Shyamalan do que Armadilha, já que a cada novo filme desse cineasta divisivo, para dizer o mínimo, a gente nunca sabe se vai se deparar com mais uma obra surpreendente, impactante ou um filme frustrante e mal acabado. E o pior é que essa fase mais recente do Shyamalan parece trazer esses dois tipos de filmes numa frequência meio alarmante. Quando a gente recebe um ótimo A Visita e Fragmentado, na minha opinião, logo em seguida vem Vidro e Tempo para frear esse embalo que o diretor vinha construindo. Mas aí ele retorna com Batem a Porta, que mesmo trazendo algumas polêmicas válidas com relação à mensagem que o filme pode acabar passando, mesmo sem querer passar, ainda assim é um ótimo exercício de gênero que reposiciona o Shyamalan dentro do que ele parece fazer melhor. Filmes contidos, autossuficientes e que servem como terreno para o cineasta brincar com a linguagem. E é exatamente isso que ele faz aqui em Armadilha, um pequeno thriller ancorado totalmente na atuação do Josh Hartnett, que se aproveita muito da sua ótima premissa high concept, filmes que já surgem interessantes pela própria natureza instigante da premissa. No caso, a Armadilha conta a história do Cooper, um paizão do ano que leva sua filha para assistir a um show da Taylor Swift. Na verdade, o nome da artista é Lady Raven, mas a gente sabe que é para ser a Taylor Swift. E no meio desse evento lotado de pessoas, ele descobre que a polícia está usando essa apresentação como armadilha para pegar um serial killer muito procurado, que estaria presente no local. E o serial killer é justamente o Cooper. O que se segue é um filme 100% consciente do potencial divertido dessa ideia. Um assassino super inteligente que precisa escapar desse cerco policial sem revelar sua verdadeira identidade para sua filha, que só tá ali querendo curtir essa paixão pela sua cantora favorita. E é dessa dualidade que o filme tira sua energia principal. A gente vai tendo cada vez mais noção do quão frio e impiedoso é esse assassino, mas também sentindo que ele é um pai amoroso, e preocupado em fazer dessa noite tão especial para sua filha uma noite memorável. E vai ser memorável mesmo, de um jeito ou de outro. Dito isso, vale avisar que o filme está muito pouco preocupado em ser verossímil, em amarrar a sequência de acontecimentos de um jeito convincente ou realista, vários momentos trazem conveniências enormes a favor do protagonista, muitas pessoas com as quais ele interage dizem exatamente o que ele precisava saber para a trama avançar, e com isso, eu consigo ver muita gente reclamando de uma certa forçação de barra que parece quebrar um pouco a credibilidade da história. Eu até entendo como isso poderia ser visto como um problema, mas eu sinto que o Shyamalan está bem ciente dessas artificialidades e acaba até assumindo muito desse teor fictício para fazer do filme, olha só, uma ficção, uma obra fantasiosa mesmo, cuja preocupação principal não é ser realista, mas sim ser extremamente divertida. E ele até amarra muito bem essa ideia de que boa parte do filme gira a favor do protagonista, quando a gente pensa que a linguagem narrativa surge completamente subjugada a ele, pelo menos durante um certo tempo. A câmera, por exemplo, incorpora o olhar analítico do Cooper, procurando sempre identificar potenciais ameaças e soluções, mapeando o cenário complexo desse grande estádio onde acontece o show, observando detalhes importantes como cartões eletrônicos, chaves e crachás, e até permanecendo por mais tempo num plano do rosto do personagem para registrar o raciocínio dele acontecendo em tempo real. Inclusive, quando ele precisa ser diretamente persuasivo com as pessoas com quem ele interage, a câmera vai lá e enquadra o rosto do Cooper em primeiro plano, olhando pra gente, e a cena adquire uma camada inevitavelmente engraçada, já que as pessoas com quem ele está conversando não sabem quem ele realmente é, então parece até que ele tá meio que dizendo pra gente, olha só como eu vou enganar esse otário. Aliás, não é só o enquadramento que funciona para tornar esses momentos tão divertidos. Isso acontece também porque o Josh Hartnett aproveita o potencial cômico disso tudo e se delicia nesse jogo de manipulação, numa atuação maravilhosamente coerente com o tom de entretenimento despretensioso do filme. Fora isso, é bacana como Shyamalan brinca com esse olhar dominante do personagem, que afeta inclusive a direção de fotografia, sendo capaz de transformar uma luz diegética numa luz intencionalmente narrativa, ou seja, uma luz presente dentro do universo do filme, nesse caso a iluminação colorida do show, numa luz que revela as intenções violentas ou mesmo o senso interno de alerta do Cooper, nos vários planos que mostram o rosto dele completamente banhado por uma luz vermelha.
Pra mim, tudo que acontece dentro do show é o ponto alto do filme, né? Que mostra até uma grande capacidade de organização da narrativa e mesmo da logística de produção por parte do Shyamalan, já que ele consegue explorar muito bem a geografia desse cenário, levando o Cooper a transitar por vários lugares diferentes dentro desse ambiente contido. E ao mesmo tempo o diretor está lidando com uma quantidade enorme de figurantes se movendo para tudo que é lado, né? E isso é uma coisa que ajuda muito a criar um senso de ambiente vivo, que existe independente do protagonista, mas que nunca atrapalha essa dominância que o protagonista exerce na narrativa. E esse é um equilíbrio bem delicado que o Shyamalan executa muito bem aqui. Justamente por isso, eu sinto que o filme perde um pouco de fôlego quando o show acaba e toda essa tensão muito bem contida dentro desse espaço fechado precisa se sustentar fora dele. A princípio eu não acho que a queda é muito brusca, mas tem um determinado momento que me perde um pouco mais. E para isso eu vou precisar entrar nos spoilers. Então se você ainda não caiu na mais nova armadilha do Shyamalan, vai lá e depois volta para cá. Bom, quando o show termina, o Cooper acaba tendo que revelar sua identidade para Lady Raven, essa cantora pop interpretada pela filha do Shyamalan, que tinha se aproximado dele quando ele mente que a sua filha tinha se recuperado de uma leucemia. É algo que ele revela numa cena de novo bem humorada e que conta com a já esperada ponta do diretor atuando no seu próprio filme, né? E acreditando cegamente nessa enganação. O lance é que a polícia realmente cercou todas as saídas e para superar esse obstáculo final, o Cooper mostra para a cantora que ele tem uma vítima presa e prestes a morrer caso ele aperte um botão do seu celular. Com isso, ele consegue sair do show dentro da limusine da Lady Raven e a partir daí o filme troca de perspectiva. É o olhar dela que vai comandar a narrativa, que vai dominar a câmera e os enquadramentos enquanto ela pensa em como resolver essa situação, já que ela não quer só se livrar desse assassino que está ali no seu carro, mas ela também quer descobrir um jeito de salvar o pobre coitado que está preso em algum lugar. De certa forma, é como se o Shyamalan trouxesse um protagonismo tardio para a figura Taylor Swiftiana do filme, a Lady Raven, utilizando ela como se fosse a encarnação dessa imagem altruísta e corajosa que os fãs têm dessa artista pop. Uma imagem que, assim, mesmo sendo uma imagem construída pela mídia, né, não deixa de ser uma imagem mitológica, essa que todos nós fazemos das nossas celebridades favoritas, mas o filme assume essa imagem como sendo a verdadeira face da personagem em mais um aceno explícito da narrativa nessa direção da ficção assumida. Não é um retrato realista, complexo e cinzento que o Shyamalan está procurando. Ele quer mesmo deixar essa cantora admirada ser a heroína que os seus fãs acreditam que ela é. E esse é um posicionamento do filme que eu acho bem legal porque ele aposta, mais uma vez, nessa simplificação em prol da diversão e do entretenimento. De qualquer forma, a situação vai escalonando até que a família descobre que o Cooper é o temido assassino procurado pela polícia, e é nesse momento que eu acho que o filme se perde um pouco. Quando a Lady Raven já cumpriu seu papel e conseguiu escapar 2 vezes desse cara tão difícil de capturar, ele volta para casa para encontrar sua esposa sozinha. E esse ato final de armadilha, né, me parece durar mais tempo do que deveria, e contar um pouco com aquelas coisas de decisões burras dos personagens que chegam a ser um pouco irritantes. A partir daí, o roteiro engata uma explicação desnecessária sobre a esposa já perceber alguns sinais de psicopatia do marido, e até o trabalho cuidadoso de direção de câmera dessa vez não encontra nenhuma âncora maior para a narrativa, diferente do trecho do show, que incorporava o olhar do Cooper, e o trecho na casa da família, que incorporava o olhar da Lady Raven. Agora a gente só assiste a cena a partir desse ponto de vista meio neutro. O que sobra nesse final é uma certa enrolação que não agrega muito a um filme que estava bem satisfeito em ser um exercício de gênero suficiente por si só, e que não precisa tentar vincular o perfil de serial killer do Cooper a um trauma materno que ele carregava, enfim. E só para comparar, o final de A Visita também traz um pequeno trecho conclusivo que amarra emocionalmente aquela trama, mas faz isso sem prejudicar o ritmo consistente do que veio antes. E aqui em Armadilha eu já não acho que o Shyamalan resolve o desfecho com a mesma elegância daquele filme, ou mesmo a simplicidade efetiva que ele vinha demonstrando ao longo de todo o restante de Armadilha. Mas é um problema menor, que não chega a mudar a minha impressão bastante favorável sobre esse filme, que eu vou admitir foi um dos mais divertidos que eu assisti esse ano. Porque, sei lá, eu acho bem gostoso de testemunhar o Shyamalan brincando com a linguagem dentro desse gênero que ele parece gostar tanto.
que é o suspense, o thriller. Mas fazendo isso a partir de um conceito inusitado que me pareceu bem refrescante. Esse jogo policial de gato e rato se passando durante o show de uma artista pop adorada por adolescentes, num filme que sabe extrair o máximo que pode do carisma autoconsciente do Josh Hartnett, que aliás tem uma trajetória profissional que lembra um pouco a do próprio Shyamalan, que enfrentou uns bons anos de buraco midiático ao redor dos seus filmes mais fracassados, coisa que também aconteceu com o Josh, que parecia um ator promissor em meados dos anos 2000, mas que também deu uma boa sumida durante um tempo. E assim como o Shyamalan voltou aos holofotes, mostrando uma disposição bem grande a se divertir e experimentar diferentes ideias nessa nova fase, o Josh também está passando por um retorno interessante, principalmente depois de Oppenheimer, fazendo ponto em The Bear e agora vivendo esse personagem chamativo que ganha muito com a interpretação desse ator que transborda uma vontade de se entregar para papéis tão interessantes como esse. Aliás, mais um ótimo filme de Dia dos Pais, vamos combinar. Mas diz aí nos comentários o que você achou de A Armadilha, vamos continuar a discussão. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.